boa noite. O programa Entrevista Coletiva de hoje fala sobre a atuação da Justiça do Trabalho nesses tempos de pandemia. Centenas de trabalhadores têm recorrido aos tribunais para defender seus direitos. Levantamento feito até fevereiro deste ano apontou o registro de quase 1.400 causas trabalhistas só em Minas Gerais. Nosso convidado é o primeiro vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, sediado em Belo Horizonte, o desembargador Fernando Rios Neto. Desembargador, boa noite, seja bem-vindo à Band Minas. Muito obrigado e fico à vontade aqui para falar com vocês. É uma honra muito grande estar aqui. Que bom que o senhor está aqui, porque o assunto é muito relevante. E ao meu lado, atuando também como entrevistador, você já sabe, está o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Mais uma vez juntos, boa noite, Murilo. Boa noite, Nácia. Boa noite, doutor Fernando. Obrigado por aceitar o nosso convite. Desembargador, vamos começar tentando listar aí os principais assuntos que levaram os trabalhadores, as principais reclamações desde que a pandemia começou, a exigirem seus direitos e recorrerem à justiça trabalhista. Bom, nós temos o primeiro período, né, do ano passado, 2020, e o segundo período, que chamam de segunda onda, né, da Covid, que foi 2021. Nós temos também, que vão para a Justiça do Trabalho, dois tipos de demandas. As demandas individuais, né, que a CLT chama de dissídios individuais, e as demandas coletivas, sindicais, que a CLT chama de dissídios coletivos. E nesses dois grupos, começaram a surgir as demandas em torno de, na parte dos direitos individuais, de pleitos de proteção, para compelir os empregadores a fornecer equipamentos e alguns direitos que estavam sendo negligenciados, porque aí vieram as medidas provisórias, né, do governo. No ano passado teve e esse ano voltou a ter agora, recentemente, porque podem implantar a chamada suspensão do contrato de trabalho ou o acordo para redução de jornada e de salário, né? E aí isso gera muitas vezes descontentamento, gera muitas vezes uma insatisfação dos trabalhadores e tentam, então, reaver as condições de trabalho anteriores lá na Justiça do Trabalho. Por outro lado, os empregadores também têm seus problemas, né? Porque as atividades econômicas também passam a desacelerar, né? Vamos dizer assim, alguns déficits, e principalmente no comércio, né? E eles querem, então, diminuição de pagamentos, parcelamentos. Então, tudo isso acaba desaguando na Justiça do Trabalho. No pleito coletivo da área das relações coletivas, né, representadas pelos sindicatos, aí além das negociações coletivas normais, que são anuais, tem também aqueles pleitos para o grupo, né, que eles representam. Então, trabalhadores num determinado ramo, né, querem ir para o trabalho remoto porque está complicado comparecer na empresa e condução pública e tal, o risco fica maior. Então, eles não querem ir para a empresa, eles querem ficar trabalhando em casa. Uhum. Então, tem vários assim, pedidos relacionados com essas medidas, vamos dizer assim, sanitárias, né, ou preventivas, por causa da pandemia. Deixa eu explorar um ponto que o senhor disse sobre reclamação dos trabalhadores de as empresas não estarem fornecendo os EPIs para exatamente essa proteção sanitária. O álcool em gel, a máscara, né? Dependendo da situação, um jaleco, às vezes uma bota especial. O senhor notou que do começo da pandemia até agora houve redução desse tipo de reclamação ou as empresas continuam aí infringindo o que é um decreto municipal, mesmo em Belo Horizonte e em outras cidades, que são muito parecidos, né? Essas exigências colocadas pelos especialistas? Normalmente,
Parece, aí eu tenho que falar assim, de uma forma geral, a visão que a gente tem, porque não tem uma estatística específica. Mas parece que o ano passado foi mais, porque a primeira onda da pandemia, né, ali de abril a agosto do ano passado, houve um movimento maior nesse sentido, porque ainda havia muita perplexidade, né, muita dúvida. E esse ano, essa segunda onda já foi uma coisa que as pessoas já estavam acostumadas. Houve né? um sinal aí, então, de aprendizado. Né, houve um aprendizado, tanto por parte dos empregadores como por parte dos empregados. Agora, isso varia muito de setor, né? Alguns setores mais, outros setores menos. Por exemplo, eu tive demanda coletiva lá de trabalhadores da saúde, né? Dizendo ou acusando que os hospitais não estavam fornecendo o que eles entendiam adequado de EPI para quem trabalhava na linha de frente, né? Mas isso foi resolvido, né? Houve depois alguma incompreensão, porque, na verdade, os hospitais cumpriam, sim, eles cumpriam o que determinava a Anvisa, né? Mas como o profissional é da saúde, ele acha que tem que ser mais. Então, ele quer mais proteção. Agora, doutor Fernando, uma questão que eu acho que talvez seja das centrais é a questão do home office, teletrabalho, que a pandemia, a legislação já previa, mas a pandemia acabou potencializando aí praticamente quase todas as empresas adotaram, o próprio tribunal adotou, os tribunais de justiça adotaram a questão do teletrabalho. Como é que essas questões estão chegando à justiça? Porque há os dois lados, né? A questão tanto do controle do trabalho, mas também o trabalhador que fica em casa, ele fala que acaba trabalhando mais, às vezes apesar de relatar um maior bem-estar no trabalho em casa, ele acaba trabalhando mais, às vezes não tem equipamento adequado, a empresa não fornece o equipamento para ele trabalhar. Então, como é que fica essa questão? Já chegou em número significativo essa questão do teletrabalho na pandemia aos tribunais? Bom, não, um caso ou outro discute isso. Mas a gente tem que fazer uma diferenciação. O teletrabalho que foi previsto na CLT a partir da reforma de 2017, ele é um regime de trabalho. Ele não tinha nada a ver com a pandemia, porque na época nem existia a pandemia ainda, né? Então, esse é o teletrabalho, ele é um regime especial. E não foi tão adotado na época, né? Foi uma previsão já avançada, né, para esse regime novo, mas que ainda não era usual, né? Mas ele se encaixa nas demandas de hoje? Não, ele é vamos dizer assim, um modelo, né? Porque aí que vem a coisa. Quando a pandemia chega, o trabalhador normal, no regime normal de trabalho, que presta o serviço no estabelecimento do empregador, né? Ele passa a ter que ir para casa e trabalhar em home office. Então, o que a gente chama de home office não se confunde com o teletrabalho. O home office é próprio da pandemia, né? E ele não observa, então, a legislação do teletrabalho? Não... ela passa a servir como um parâmetro analógico para aplicação, né? Não que os artigos da lei, né, eles não preveem o home office da pandemia. Eles não tratam do home office da pandemia. É como se fosse uma exceção, assim, o home office da pandemia. É um regime especial. Mas que vai trazer trabalho para a justiça, então, né? Pois é, juridicamente é como se as empresas e os trabalhadores estivessem descobertos. Porque olha só o que acontece. Quando surgiu o home office, ele é uma situação forçada, né? Ele é o que a gente chama de força maior no direito, né? Então, as empresas pegam aquele trabalhador que já estava trabalhando dentro da empresa, que não tinha, batia o cartão de ponto, e coloca ele em casa. Então, a primeira indagação, no caso do teletrabalho, que era previsto na CLT, ele seria um regime normal de trabalho. E aí, a CLT, o que ela fala? Ele tem que negociar com o empregador se ele vai comprar os equipamentos ou se a empresa vai fornecer os equipamentos, né? No home office da pandemia, você não tem essa previsão. Então, alguns casos já vieram para a justiça,
já há uma tendência da jurisprudência a determinar que o empregador tem que arcar com essas despesas, né? Para colocar o trabalhador trabalhando em casa, em home office. Pela lei não é assim. Pela lei eles vão negociar e estabelecer no contrato, como uma cláusula contratual. E aqui, na pandemia, nós não vamos falar de contrato, porque o contrato já existia e não era home office, né? Então, há sim algumas diferenças, né? O controle de ponto, por exemplo. Para o teletrabalho, a legislação não impõe o controle de ponto, embora a gente saiba que o empregador pode controlar a distância, né? Pode, nem sempre é possível. O pessoal que trabalha diretamente com um computador ou com uma estação de trabalho computadorizada, né? Plataforma, né, que eles chamam, esse aí tem o controle pelo login, logout, né? Tem o controle. O empregador, muitas vezes, tem até a visibilidade, né? Tem uma câmera e tal, que... Já no home office, tem gente que foi para casa e que não tem possibilidade de a empresa estar controlando, né? Às vezes é um trabalho mais de redação, um trabalho de digitação, um trabalho de criatividade, né? Principalmente o trabalho intelectual, não tem como fiscalizar, não tem como controlar, porque ele não está logado, né? Muitas vezes. Ele está num computador, mas não está logado. Só uma dúvida, o senhor acha que porque o home office há uma expectativa, uma tendência que ele acabe se consolidando em algumas áreas. Aí fica a minha pergunta, isso vai influir, talvez, vai obrigar esse tópico da reforma trabalhista a ser reformado mais uma vez, do teletrabalho? Olha, quando não há previsão legal, né, o que acontece? As práticas vão levando aos litígios e esses litígios são levados à justiça. Então, a justiça passa a decidir. Aí, a jurisprudência que vai sendo firmada vai passando a ser a regra, né? A ser a regra, né? Embora o nosso sistema de direito não seja o common law, né? Porque Estados Unidos, Inglaterra, a jurisprudência passa a ser quase como uma força de lei. E para nós, não. Mas ela é um orientador, né? Orienta os demais juízes, à medida que os tribunais vão consolidando o seu entendimento, isso vai sendo um parâmetro para ser seguido, né? Principalmente no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, que é o uniformizador da jurisprudência trabalhista. Quando ele uniformiza, aí as instâncias inferiores seguem. Isso enquanto não vem a lei, né? Mas a nossa experiência é de que, acontecendo um avalanche ou uma quantidade maior de litígios, acaba que isso desperta no legislador a ideia de fazer a lei, para pacificar aquele tipo de situação. Então, aí que surgem as leis. Então, um deputado federal tem a ideia, um senador, ou o próprio governo, né, faz o projeto de lei para resolver aquele problema. Então, eu acredito que sim, né, a origem da sua pergunta. Eu acredito que sim, no pós-pandemia, com a utilização em maior escala do home office, chegaremos que nesse não momento, se confunde, né, com o teletrabalho, nós vamos chegar nisso. Tá certo. Eu vou chamar para essa conversa, desembargador, o nosso comentarista de política, o Orion Teixeira, que também participa conosco à distância e faz agora uma pergunta para o nosso convidado. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. Doutor Fernando, como lidar com o excesso de trabalho, aquela alta demanda que, se realizada na sede da empresa, poderia gerar horas extras? De outro lado, como fica a situação do trabalhador que não corresponde à expectativa, à produtividade? Como? Olha, essa é uma questão sensível, né? Há aqueles que vão trabalhar mais, né? De acordo com a responsabilidade de cada empregado, né? Porque a subordinação aí diminui um pouco, fica mais rarefeita, mais fluida, né? Porque ele está trabalhando longe das vistas do empregador. Então, tem aquele que se esforça mais e tem aquele que vai se esforçar menos.
esse sistema que nós temos de controle de ponto, né, que vem do Taylorismo, do Fordismo, né, é esse sistema do cartão de ponto, da sirene, né, chamando, né, de acordo com os horários, né? Tem até a música do Noel Rosa, né, os 3 apitos, né, da fábrica de tecidos, que apitava, a chaminé fazia o som, eu até brinco com meus alunos, né? E os trabalhadores já iam porque ela começava a apitar antes. Igual nós temos no teatro também, né? A campainha né? Chamando os atores. Agora é o WhatsApp, né? Agora o problema configura assédio, o WhatsApp, fora do horário. Olha, já está tendo demanda também, nesse sentido. Já tem caso de considerar assédio, né? E nós temos as chamadas horas de sobreaviso, e já há pleitos nesse sentido, porque o WhatsApp passa a ser muito acionado, né? Então, o trabalhador que está em casa, ele pode, eventualmente, trabalhar mais ou trabalhar menos, porque lá no sistema da sirene, do cartão de ponto, ele vai cumprir fielmente aquele horário. Ele não vai fazer nem mais nem menos. Agora, num trabalho intelectual de home office, determinado trabalhador não quer parar o trabalho ali, ele não, né, está marcado para 18 horas, mas ele não vai encerrar às 18 horas. Ele, às vezes, está no meio, né, está num fluxo de criação, alguma coisa, ele vai chegar às 19, às 20 horas, né? Então, eu acho que para esses é que está tendo um esforço maior e uma produtividade maior. E ele depois vai querer cobrar como hora extra. Mas tem o problema da prova, porque não tem aquele controle de ponto rígido, né? Então, aquele que tem o login e o logout, ele vai conseguir provar, o outro não vai. Então, há, assim, como eu disse, uma fluidez maior, né, desse controle e dessa possibilidade de mensuração da jornada. Desembargador, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo aqui nesta conversa, rapidinho, em 2 minutos, estaremos de volta conversando com o desembargador Fernando Rios Neto, que é primeiro vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Até já! Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje fala sobre as causas trabalhistas mais recorrentes aqui em Minas Gerais desde que a pandemia começou. E já abro esse bloco com mais uma pergunta do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. É com você, Orion. Doutor Fernando, como fica o acidente de trabalho no home office? Aquela situação de uso ou mau uso, por exemplo, do computador, gerando lé e outros sintomas que podem levar aí ao afastamento do empregado. Como fica a responsabilidade do empregador? Essa é uma questão também que está sendo muito discutida, porque tem que caracterizar, né, o acidente em razão do trabalho. É o que a gente chama de nexo de causalidade. A própria Covid, né, é discutida, ela pode ser considerada acidente de trabalho ou não, porque as doenças são equiparadas, né, ao acidente de trabalho. E o que vai acontecer, o infortúnio que for acontecer, na casa do trabalhador, mas em home office, né? Pode haver aí esse nexo de causalidade, né? Como o Orion mesmo exemplificou com a LER, né? Pode ser relacionada ao esforço repetitivo. Às vezes uma mesa desconfortável, uma cadeira desconfortável, que gerou uma dificuldade para o trabalhador. Exato, porque há todo um controle, né, na empresa, ela tem que cumprir aquelas normas de ergonomia. E agora, como está improvisado na casa, aquilo que está improvisado na residência do trabalhador, ou num outro local, que pode ser também um local por ele escolhido, né? De repente, hoje tem o cowork, né? Ele pode ir para uma sala, pode ir para um escritório, para alguma coisa, fora da empresa, e ela não está com esse controle mais.
Então, o empregador, o que a gente tem que ver na responsabilidade civil é o que há de culpa, né? E aí é negligência, imperícia ou imprudência dele, empregador, que causou, né, o problema, ou a responsabilidade objetiva, que ela é limitada às atividades de risco, né? Então, o empregador a gente tem que analisar, né, o tipo de acidente, a causa desse acidente e se essa causa teve uma coparticipação por culpa, né, uma concausa com a negligência, imperícia ou imprudência dele, empregador, e aí pode atribuir a culpa, que é subjetiva, né, ou se pode ser objetivamente imputado pela atividade que o empregador colocou e que seria de risco. Aí vai depender do tipo de atividade que está em home office, né? Desembargador, eu quero trazer agora a questão do trabalho intermitente, que foi uma novidade da reforma trabalhista, e eu me lembro bem de pesquisas na época, que em 2017, ali no final do ano, quando a reforma entrou em vigor, e também em 2018, houve muita demanda e criação de oportunidades de trabalho no trabalho intermitente, que é aquele em que o trabalhador trabalha poucas horas, né? Não tem aquela jornada de todo dia com horário fixo. E eu pergunto para o senhor e quero uma avaliação. O senhor acha que agora, na retomada da economia, né, com a pandemia sendo controlada, o modelo do trabalho intermitente vai ajudar as empresas, na sua visão, a se recuperarem sem ter que contratar o trabalhador por tempo integral? Será uma modalidade ainda mais usada? Olha, é uma previsão que a gente não tem como fazer, né? Na primeira etapa, antes da pandemia, não decolou, né? Foi um modelo que não decolou mesmo. Né? Teve pouca aplicação. No começo teve até muita demanda, né? Porque era inédito, e as empresas queriam se adequar ali de alguma forma. Uma novidade e tudo, e algumas tentaram. Mas elas não poderiam alterar o contrato de trabalho normal, por jornada, né, para o intermitente. De quem já estava contratado, de quem já estava contratado. Então, ela passou a poder aplicar só para novos. Mas isso começa a ser discutido também na Justiça, se há vamos dizer assim, uma fraude para colocar sob esse modelo, que é mais barato, né, sendo que há uma necessidade permanente da empresa. Então, a jurisprudência começou a anular determinadas contratações e considerar como normais, porque o intermitente ali seria falso, vamos dizer assim, seria fraudulento. Seria uma maquiagem para a empresa reduzir gastos. Exatamente, uma maquiagem só para redução de gastos. Agora, mas o que seria uma pena, né? Porque foi uma das demandas das empresas que houvesse essa modernização na forma de contratar. Sim, pode ser que a lei seja aperfeiçoada e melhore essa previsão, essa possibilidade. Porque do jeito que ficou, ele ficou um pouco difícil, né, de uma caracterização assim, legítima, né, do chamado trabalho intermitente. E também o trabalhador, ele tem que ter uma previsibilidade, porque ele pode ter mais de um contrato intermitente. Ele pode trabalhar, assim, por exemplo, para 3 ou 4 tomadores de serviço. Mas ele teria que ter uma previsão. E do jeito que ficou aqui, a empresa pode chamar hoje, depois daqui a 6 meses, depois mais... E só por 3 horas ou só por 4 horas, depois ela vem e quer que ele fique 12. Né? Então, fica uma coisa assim... a lei não traz uma abrangência necessária para que a gente enquadre todas as nuances dessa questão, né? Então, por isso que os próprios empresários, para não correr risco, preferiram continuar a contratação normal, às vezes até com uma jornada menor. Como veio a pandemia, e com a pandemia vieram as medidas provisórias, o próprio governo permitiu aquela redução de jornada e de salário, né, que no caso seria uma alteração do contrato de trabalho provisória em função da pandemia. Então isso supriu, né? Praticamente não se falou mais no trabalho intermitente. Estou até surpreso de você ter lembrado dele, porque isso praticamente ficou esquecido. Né? Agora, doutor Fernando, uma pergunta que o senhor até tocou nela aí nessa primeira resposta do segundo bloco,
essa questão da Covid ser associada a algum acidente de trabalho. Sim. Eu até vi um levantamento do próprio tribunal, que já há algumas ações aqui em Minas Gerais nesse sentido, me chamou até a atenção o Juiz de Fora, número grande de ações nesse sentido. O senhor acha que isso pode acontecer, principalmente profissionais de saúde, que estão expostos ali constantemente? É uma realidade e vai ser um problema também para o tribunal enfrentar em breve? Vai ser um problema tanto para a relação trabalhista, porque a Justiça do Trabalho aqui, né, examina e julga esses casos na lide entre o empregado e o empregador, e vai ser um problema também para a Previdência Social, né? Então, aí já não é com a Justiça do Trabalho, já é lá na Justiça Federal ou na Justiça Comum Estadual. É a caracterização da doença como sendo do trabalho, né, e sendo em decorrência do trabalho, ela se equipara ao acidente de trabalho. E aí tem que ver realmente se a probabilidade, porque eu não posso afirmar que peguei a Covid no meu local de trabalho a princípio, né? Pode ter parâmetros que levem a essa conclusão, mas eu posso ter pego na minha casa, eu posso ter pego em outro lugar que eu fui, né? Mas quando há algumas circunstâncias, né, convincentes de que... A própria falta de fornecimento de equipamentos, né, exato, dos trabalhadores. passa a ser qualificado como do trabalho. Desembargador, nosso tempo está chegando assim no finzinho e eu queria que o senhor terminasse a sua fala com uma orientação para as empresas. O senhor, como um especialista na legislação trabalhista, onde elas erram mais para que elas possam evitar isso? Bom, a orientação que eu posso dar como magistrado, como juiz de trabalho, é o cumprimento da lei, né? Eu acho que as empresas devem se assessorar mais e melhor na área jurídica, né? A procura maior de uma gestão de riscos. Direito, né? preventivo, né? Preventivamente, mas sempre com a presença de um advogado, com a presença de um especialista que possa orientar melhor a empresa. Não fazer de forma aleatória é essa a sugestão, né? É essa a sugestão. E não fazer uma economia porca, né? Como a gente fala na linguagem comum. E depois aí. pagar caro. Exatamente, depois pagar caro. Desembargador, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Esperamos poder contar com o senhor em outras oportunidades. Tá, podem contar e a satisfação é minha de estar aqui, né? E agradeço também em nome do Tribunal da Justiça do Trabalho, a você, Inácio, ao Murilo, ao Orion e o pessoal todo da Band. E estou às ordens. Tá certo. Murilo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui hoje, viu? Bom, e eu agradeço a você pela audiência. Estaremos juntos na semana que vem. Até lá.